Boa tarde, alunos. Vamos então falar sobre a aula síncrona, sobre espectrometria de absorção atômica. Seria a segunda aula, mais voltada agora à parte de fluor de grafite, já que na aula passada nós começamos falando sobre espectrometria de absorção atômica com chama, né? Não deu tempo de discutir todo o material, já que é bem extenso. Lembrar que essa parte de espectrometria de absorção atômica, ela está concatenada em uma única aula assíncrona, uma aula de 2 horas e 20, pegando todos os temas, tanto forno quanto chama, tá bom? A aula de hoje, como eu tinha prometido para vocês, seria uma aula de discussão de temas, né, tirar dúvidas, fazer alguns exercícios, ok? E também reforçar alguns tópicos lá da parte da técnica de espectrometria de absorção atômica com forno de grafite. Beleza? Eu deixei hoje para poder fazer algumas essas atividades de trabalho, né, de ensino, já que ontem eu fui também para a UF, fiquei trabalhando lá, mas eu me enrolei agora de manhã com outras questões e acabou que eu não consegui terminar a correção das provas de vocês, das provas não, das avaliações. Eu só fiz uma única avaliação quase completa, que foi da Ana, né? Aí pergunta, por que eu fiz da Ana? Porque no sistema a Ana é a primeira que aparece, letra A. Então, eu ainda não tão corrigi, mas eu fiz a anotação aqui de que quais questões cada um, né, avaliou, quais questões eles fizeram, tá bom? Eu vi que está bem distribuído, né? Eu não sei se houve cola, plágio, coisa desse tipo, mas passando o olho rápido, parece que não houve, né? Ou seja, as questões estão independentes e não houve essa influência de um aluno contra outro aluno. Tipo assim, me passa tal questão, não sei o quê. Ana, eu corrigi sua prova, sua avaliação quase completa, e vou fazer a seguinte pergunta para você e para os demais alunos. Alguns textos estão muito bem escritos. Você simplesmente copiou de livro ou você escreveu suas próprias palavras? Inclusive com material acima, mais do que Eu, eu falei. Oi, pode é falar, Ana. que eu fiz pesquisa de livro e em alguns livros e teses. Aí eu fui colocando de acordo com eles. É, eu creio que a sua prova está bem completa em termos de explicação e está até mais completa, né? Aborda alguns detalhes que eu não tinha falado, entendeu? Achei interessante. Isso significa que foi um processo de pesquisa que eu espero que não tenha sido simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Você pegou um texto lá, copiou e colou. Não acho que é muito provável, porque a pergunta é muito específica, né? Então, você conseguiu, sim, concatenar, né? Sintetizar a ideia e escrever bem. Eu não posso agora falar dos demais, né, porque eu ainda não avaliei as provas, mas de qualquer forma eu pergunto se vocês, os demais alunos, fizeram a mesma coisa, pegaram da internet, né? Não é isso? Isso, professor. A gente foi olhando também tem umas dissertações de mestrado e, É. e alguns livros também, às vezes até em alguns slides dava para a gente ir se baseando e Baseado. juntando algumas informações. Tá, então o objetivo, que era forçar vocês a começar a estudar, né, essa parte de análise mental, foi alcançado. Eu posso considerar que vocês estão praticamente preparados para a prova da próxima semana. É isso? Não, ainda não. Eu tenho que dar mais uma olhada, até porque eu não fiz todas as questões. Certo. Eu também. Eu vou ter que revisar, treinar comigo mesma. É um processo assim, a gente olhando, a gente consegue encontrar a resposta certa, direitinho entender o que está falando e tudo mais. Agora, para gravar assim na minha mente não sair, eu vou desprender mais um tempinho aí. Certo. E você, Guilherme, como está a sua situação? Você já me falou que não teve tempo, né, para finalizar. E quero saber se você já fez o quê? Mais de 50% das questões?
Fiz mais a metade do que eu precisava ter feito, mas para fazer a prova eu quero ainda nesse final de semana pegar e terminar a prova inteira, realmente todas as 30 questões. Tá. Pessoal, eu gostaria de lembrar vocês que eu vou estipular, hoje mesmo vai haver uma nova avaliação, conforme o cronograma de vocês. Eu estarei postando depois dessa aula, vocês já fiquem de olho aí, a nova avaliação assíncrona. Seria a segunda avaliação assíncrona para ser entregue. Eu vou colocar até quarta-feira de manhã, até meio-dia de quarta-feira da próxima semana, tá bom? Que dará praticamente 7 dias aí para vocês fazerem essa avaliação. Mais ou menos o mesmo esquema. Eu vou jogar porção de questões para vocês escolherem algumas. Qual é a vantagem de fazer isso? É porque eu expando, né, essa discussão. Alguns alunos fazem 3, outras 3. Pode ser que tenha alguma questão coincidente, mas se todos fizerem as mesmas questões, isso é claro indício que já houve combinação, cartel entre vocês, né? Ou seja, aí um aluno passou a cópia para outro, ele só modificou as palavras, e eu acho que isso não precisa acontecer. Já são só 5 alunos e tem bastante questões, eu acho que dá para aleatoriamente vocês escolherem, então eu peço que vocês não entrem em contato entre si. Só entre depois que já fez a questão, né, foi o caso. Para exatamente... Oi. Eu não vi quais as meninas responderam, não, mas eu peguei as que eu achava mais fácil. E eu acho que elas também, entendeu? Que a gente ia ter mais facilidade de resolver e tal, para poder entregar. Não, Manuela, é isso que um professor deseja, que os alunos sejam autônomos, independentes, estudem por conta própria, né? E venha ao professor, e agora na aula síncrona, junto com os outros colegas, para tirar dúvidas, para sanar as dúvidas, mas que não haja plágio, né, entre os alunos. Como aconteceu no semestre passado, e não só com minha disciplina, diversas disciplinas, foi percebido que a falha do sistema remoto é que alguns realmente estudam, mas muitos ficam se encostando nos ombros de colegas o semestre inteiro, entendeu? E o colega fica passando as colas, né? Tanto, até mesmo em provas, você tem 4 horas de duração ou mais, os alunos ficam Ctrl-C, Ctrl-V. E é muito chato. Por que eu falo isso? Porque quando eu faço uma pergunta na prova oral, tinha a mesma questão que ele entregou numa prova assíncrona, né, ou numa avaliação assíncrona, o aluno não sabia. E eu não acredito que em 2 semanas o aluno esqueça tudo que ele escreveu numa prova assíncrona, entendeu? Então, é o que atesta que realmente esse aluno não se esforçou, não estudou por conta própria. Ele simplesmente plagiou, ele copiou coisa de outros. Aí é muito chato, entendeu? Mas certamente vocês são alunos responsáveis, querem aprender, querem crescer enquanto profissionais e certamente vocês vão estudar. E estamos aqui exatamente para tirar as dúvidas, beleza? Guilherme, tente fechar sua prova hoje para não perder mais pontos, tá bom? Terminando as aulas aí, todas as aulas, fique à noite aí, até meia-noite fazendo isso, tá bom? Ok, Guilherme? Oi, Guilherme. Tudo bem. Tá, vocês podem deixar o microfone de vocês aberto, tá bom, pessoal? Porque são poucos alunos, não tá problema de microfonia, não. Se vocês quiserem deixar aberto, que a gente vai fazendo a interlocução, conversando, tá? Vamos lá. Eu não posso deixar aberto o tempo todo, não, porque minha família está aqui do lado, aí tem mais barulho além de mim. Como que é, Guilherme? A minha família está aqui do lado, aí não sou eu a única pessoa que está falando. Entendi. Tá, entendi. Você não está num quarto isolado, não, né? Tá. Professor, também não vou deixar ligado, não, porque minha cachorra, às vezes, ela dá uns ataques de latir, e aí vai atrapalhar tudo. Tá bom. Tá ótimo, então. Tá bom. Vamos lá. Eu vou, então, aqui abrir a aula de dissociação atômica. O que eu acho que a gente podia fazer? De repente, o que vocês acham? Começar a discutir essa parte, algumas questões da avaliação assíncrona 1. Depois eu continuo, então, com a dissociação atômica, que vai ser assunto também das provas da próxima semana. Mais um parênteses. Na próxima semana, nós vamos ter que ter aula na segunda e na quarta. Tudo bem? Por quê? Porque segunda-feira vai ter que ter uma avaliação. No nosso cronograma, parece que segunda-feira está como aula síncrona. E na quarta, como prova assíncrona. Eu acho melhor a gente inverter essa ordem, colocar a avaliação. Aí você tem que ver o que é melhor para vocês, se vocês têm mais tempo.
Qual é o dia da semana que vocês teriam mais tempo? À tarde? Na segunda ou na quarta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. A gente tem que chegar no consenso. Então, o problema é esse consenso, porque todo mundo da turma está com horários muito diferentes. Segunda, por exemplo, tem aula de 10 até as 6 da tarde, contando com a sua. O resto é tudo síncrono. Tá, então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma enquete aqui. Manuela, Guilherme, Ana, Letícia e Bruna. Vamos lá. Eu posso dividir isso, tá bom? Vamos lá, Letícia. Manuela, você prefere ser avaliado oralmente, prova síncrona, na segunda ou na quarta? Professor, eu gostaria que fosse na quarta porque é mais longe. Se fosse possível na próxima semana, seria melhor ainda. Depois da prova escrita, sabe? A prova escrita ser semana que vem e aí na próxima semana a prova oral. Porque aí eu posso... não sei, Não. Professor, eu ia sugerir isso também, para a gente ter mais tempo para estudar. Isso que a Manuela falou. Mas vai bagunçar todo o nosso cronograma, porque daqui a 2 semanas já eu entro em CPOS. Que é Mas a olha só, você iria dar uma aula, no caso, né? Olha aqui, então, tá vendo o cronograma aberto? Uhum. Então, turma 2. Olha aqui, eu coloquei prova síncrona no dia 29, que é segunda-feira, e prova assíncrona no dia 1º. Mas aí a ideia era tentar mudar isso para dar mais 2 dias para vocês estudar a prova síncrona. E no dia 8, desculpa, dia 5 de abril, né? A semana do dia 5 de abril seria já ICPOS, um outro assunto. Então, mas aí você não poderia começar essa matéria na e quarta? deixar... alguma coisa assim, sabe? Começar a matéria e deixar a prova, no caso, para essa semana 8 aqui, do dia 5 e dia 7. Você entende? Porque aí a gente não perderia tempo de aula, porque você iria dar sua aula normal, né? Não ia ficar, vago. E a gente teria mais tempo para estudar para essa prova oral, entendeu? Eu, pelo menos, nunca fiz uma prova oral, então eu acho que eu tenho que me preparar, né? Não, assim, se você já estudou, sabe a matéria, você só vai me responder o que eu vou questionar. Sim, mas eu tenho que estudar, essa é a questão. Eu acho que mais tempo seria melhor para a gente. Sim, essa próxima semana você já tem provas? Eu acho que eu não tenho, não. Você está falando qual semana, na verdade? A próxima semana, que seria a semana 7, do dia 29 e dia 31 de março, que está marcado aqui as provas, que vocês estão vendo aqui, síncrona e assíncrona, vocês estão apertados a próxima semana ou vocês só estão pensando em ter mais tempo para estudar? Então, é porque também tem exercício de outras matérias para entregar, né? Então, demanda um tempo para a gente fazer. Eu acho que o restante do pessoal está assim também. Porque, assim, professor, se eu desse a aula e a gente fizesse a aula de outra matéria, a gente fizesse a prova, depois de você dar aula para outra matéria, não ia interferir muito, não, porque a gente iria ter que estudar de novo mesmo essa matéria para poder fazer o exercício, sabe? Tá, então vocês estão querendo a gente pegar essa aula de espectrometria de emissão atômica, eu daria na próxima quarta-feira, normal, e jogaria a prova síncrona 1 e a síncrona 1 para a semana, então, do dia 5 de abril e 7 de abril, é isso? Isso, professor. Seria isso? Tá, mas eu vou, presta atenção, eu vou postar, eu vou fazer isso, mas de qualquer forma eu vou hoje postar a segunda avaliação, né, assíncrona, para a próxima semana. São 7 dias que eu vou dar para vocês. Tá? Aí vocês... Essa segunda avaliação também é sobre a matéria sobre a prova? Sim. Na verdade, a segunda avaliação vai ser
a primeira avaliação, que vocês acabaram de entregar ontem, e mais a absorção atômica, um chame forno, que é toda a matéria que vai cair na prova. Ah, tá, entendi. Ah, então acho que é melhor, professor. Que a Sim, gente faz... é melhor. Então, a gente faz essa lista, né? Tem até outros exercícios da primeira lista também que vai servir para a gente estudar, querendo ou não. Sim, tá. Então, fechou. A gente vai combinar isso, tá bom? Tá Beleza, todo mundo de consenso? Guilherme também concorda? Manuela, Ana? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou postar a segunda avaliação assíncrona para entregar na próxima quarta-feira, tudo bem? De manhã. Na quarta tarde da próxima semana, a gente vai dar a primeira aula sobre CPOS, ok? Tem muita coisa comum aí de absorção atômica, que eu vou ter que falar novamente, é bom que fixe o conhecimento. E daqui a 2 semanas nós teremos a prova síncrona 1 e prova assíncrona 1. E aí, na próxima semana, a gente vai discutir se tem preferência de prova. Eu gostaria de fazer a prova oral no mesmo dia, com todo mundo junto. Porque a resposta de um aluno serve para... A resposta de um pode ajudar o outro aluno, entendeu? Porque, às vezes, o conhecimento é muito similar, entendeu? Então, é bom faça uma prova oral de todo mundo junto. Como é 2 horas aula, né, a gente podia estipular no máximo 15 minutos ou meia hora, 20 minutos por aluno, né? Eu colocaria aí, talvez, 15 a 20 minutos por aluno de avaliação, tá bom? É o tempo máximo. Lógico, o aluno rapidamente responde. Se eu faço 3 perguntas, ele responde, acabou. Já tá respondido. Tá bom. Tá, tudo bem. Eu falo assim, o tempo máximo, a gente estipularia de 15 a 20 minutos para responder, tá bom? Ok, então fechamos. Vamos então começar a tirar as dúvidas, né, da avaliação assíncrona 1 e vamos dar prosseguimento à parte de absorção atômica, né, com furo de grafite, beleza? Tá, então eu vou começar aqui pegando o material. Opa, cadê? Acho que eu fechei. Aqui é o plano de ensino. Eu posso abrir aqui direto É que estava aberto aqui, né? Deixa eu ver. Vou abrir por aqui. As perguntas. Olha, plano de ensino, avaliação assíncrona 1. É esse aqui. Não, aqui. Aqui, avaliação assíncrona 1. Vamos lá. Eu vou fazer alguns questionamentos. Eu gostaria que vocês me falassem se tem dúvida ou não, beleza? Tá bom. Então, eu vi que vários alunos responderam isso e eu acho que estudaram, então, teses, e eu acho que está mais ou menos tranquilo. O que é controle de qualidade analítica? Cite algumas rotinas necessárias no laboratório para manter tal controle. O que é norma ISO? Aqui tem um erro aqui, né? O que é a correção ortográfica automática, né? Aqui não tem 2 S, né? Não é ISO, não, é ISO, né? International Standard Organization, que é a Organização Internacional de Padronização, né? Que fica em Viena, a sede, lá na Áustria, se não me engano. Deixa eu dar um del aqui, peraí. Ok. Beleza, vou até gravar aqui outra vez para ficar direitinho. A resposta da Ana, ela foi bem completa. Eu estou falando da Ana porque é o único ainda eu avaliei, tá? Deixa eu pegar aqui a Ana aqui. Parei. Deixa eu pegar aqui. Parei. Parei não, aqui. Tá uma confusão de janela aberta aqui que eu tô doidão. Parei. Vamos lá. A Ana. A Nádia Turma. Aqui a avaliação da Manuela. Vocês estão vendo aqui essa página que abriu agora, tal, né? Sim. Tá. Então, a pergunta, o que é controle de qualidade? O que é que ela responde? O controle de qualidade consiste no que fazemos para obter a resposta certa para o nosso objetivo. Primeiro, se estabelece as metas, a partir dos quais podem ser obtidas as especificações para a qualidade dos dados. As especificações podem incluir requisitos para mostrar exatidão, precisão, especificidade, limite, detecção, padrões e valores de branco. Para qualquer análise significativa, devemos primeiramente obter uma amostra representativa. A exatidão pode ser certificada pela análise de padrões certificados por verificações de calibração feitas pelo analista, como
como contaminações internacionais feitas pelo analista, pelo emprego de amostra de controle de qualidade cegas. A amostra cega é uma amostra que você submete a uma análise, né, sem que você saiba o valor, né? E aí alguém sabe disso, né? E aí você determina e depois a pessoa que está te controlando, vamos dizer, está avaliando, verifica se você errou muito ou pouco, né? Os procedimentos de operação padrão SCRIS devem ser rigorosamente seguidos a fim de evitar modificações involuntárias no procedimento que poderiam afetar o resultado. Aí é o uso da norma. Quando você usa uma norma, né, ela tem que ser rigorosamente cumprida, tá, pessoal? Se você não cumprir uma norma, e lembrar que tudo que você faz no laboratório tem que ser registrado. Todo dia a dia, qualquer não conformidade você tem que registrar. Se houver uma auditoria externa, ou às vezes tem auditoria interna na própria ISO, você então pode, né, pegar o operador, né, o laboratorista, de surpresa, né, durante o processo analítico, caso não seja obedecida a norma. Por exemplo, dou um exemplo. Faça uma digestão de uma amostra de ácido durante 1 hora. Isso está escrito na norma, né? A 120 graus centígrados, chapa previamente aquecida, na chapa elétrica, beck de vidro, né? Você usou, sei lá, 200 miligramas de sua amostra, 10 mililitros de ácido nítrico, 5 mililitros de ácido clorídrico, e aqueça por 1 hora. Aí eu te faço pergunta, precisa ser 1 hora? Do ponto de vista científico, às vezes não precisa, né? Você tem um bom senso, enquanto pesquisador, que viu que já digeriu a amostra por meia hora, sabe uma coisa, vou acelerar meu processo, já vi que está digerido completamente, está límpido, então você não precisa esperar 1 hora. Mas, né, para evitar qualquer dúvida, qualquer diferença entre métodos, a norma padronizada entre laboratórios, você faz 1 hora. Isso que diz a norma, entendeu? E se um auditor seu percebe que durante o processo você modificou de meia hora para 1 hora, ele vai te dar uma canetada. Isso é a não conformidade. O que eu quero falar para vocês é que uma norma é algo altamente engessado, né? Se você seguir uma norma, né, dentro de um sistema de normatização, né, um sistema de qualidade tipo ISO 17025, que zela, né, pela parte química, né, de análise, também alguma coisa de calibração, mas principalmente para a parte de ensaios, tudo que tiver na norma tem que ser rigorosamente obedecido. Tempo, massa, entendeu? Reagentes, exatamente para evitar qualquer tipo de variação ao longo da sua vida analítica, né? Porque você faz hoje uma análise, amanhã faz outra análise, outro dia vai fazer outra mesma, é uma rotina, né? Cada laboratório tem um conjunto de análises que pede certificação a um órgão, certificador tipo Inmetro, ou um laboratório, uma rede metrológica, ou um laboratório credenciado pelo Inmetro, para te dar certificação, ok? E aí você, tendo várias certificações de método, você pode, o seu laboratório ser acreditado, né? Você recebe um selo de acreditação, nesse laboratório é acreditado para realizar tais análises, aquele conjunto de análise. Aí vem as pessoas e falam assim, o meu laboratório é acreditado. Não é para tudo, tá, pessoal? Você tem que saber quais são os métodos analíticos, as técnicas que estão dentro do escopo, né, desta acreditação, né, do que você conseguiu junto ao Inmetro. Também claro isso, pessoal? É muito comum propaganda dizer assim, meu laboratório de análises clínicas é acreditado pelo Inmetro. Parei, o laboratório, né, ele não é bem acreditado. Na verdade, o que é acreditado são os métodos que você realiza. Aí tem que ver quais métodos foram, entendeu? Quais os métodos clínicos, né, analíticos, você foi acreditado, entendeu? Então, não é totalmente o laboratório acreditado. Às vezes é parcialmente, tá? Às vezes o laboratório pode ter 100 métodos diferentes, ele conseguiu acreditação para todos os métodos. Aí sim, seria 100% acreditado. Tá bem claro isso, pessoal? Então, só para voltar ao que ele está falando, quando você fala de ISO 17025, é um sistema de qualidade analítica que já tem, só que você passou por várias etapas, né? E gerenciais, né? Técnicas de direção, tudo é muito bem esquematizado.
Um dia, se vocês tiverem interesse até o final do semestre, eu tenho o curso de metrologia, iniciação à metrologia que eu dei, que eu passei para vocês, está aí no Classroom, né? Que foram 2 cursos que eu fiz há muito tempo atrás, né? Uns 10 anos atrás. Um é sobre validação de métodos analíticos e outro teve um sobre cálculo de incerteza. Esse de validação de métodos analíticos, eu faço uma breve introdução sobre o sistema de metrologia, né? Algumas normas, alguns sistemas de normatização, ok? De qualidade de laboratório, como o sistema ISO 9000, né? O sistema 17025, BPL, boas para laboratório. Existem alguns sistemas de qualidade, de controle de qualidade, né? De qualidade analítica, e sendo que a 17025 ela é mais usada para laboratório de ensaios químicos, ok? A BPL é mais para laboratórios ligados à medicina, né, farmácia, ligados à vida. Ela tem um rigor para alguns tópicos maior do que 1725, né? Para evitar contaminação, exposição, né, a algum tipo de agente nocivo, né, patogênico. Então, ela tem algumas rigores nesse sentido. A 1725, ela tem uma boa abrangência na parte de validação de métodos, né, na parte de obtenção das incertezas, do exatidão, as figuras de mérito, exatidão, precisão, linearidade, né, limite de extensão, quantificação. Então, ele é bom nessa parte mais técnica, mas também tem uma boa parte de gerencial, que também é comum a normas daquele sistema 9000. Ou seja, uma padaria, ele tem que ter a 9000 para ser acreditado, lá para ter, né, o selo de qualidade, mas não precisa ter 17025, ok? Mas, com certeza, quem tem a 17025, né, ele também vai ter aspectos da 9000 embutido, que é a parte parte gerencial, direção. Pessoal, esse processo é tão chato. Estou fazendo um parênteses aqui, porque eu já falei isso lá no início, né, do curso, mas eu estou relembrando. Eu já tentei fazer isso em 2006, quando eu comecei a enveredar nessa parte de metrologia. Mas você tem que ter recurso, muito dinheiro para fazer isso, tá? Se você é um laboratório de ensaio que gera dividendos financeiros que possam arcar com essas despesas, ótimo. Mas laboratório de universidade, pessoal, é muito difícil. Exceto se for um laboratório de pesquisa que entra realmente dinheiro suficiente para manter uma equipe. Você tem que ter um gerente de qualidade, técnicos qualificados, equipamentos qualificados, tudo muito bem organizado, todo formulários, né, que estabelecem, vamos dizer assim, a vida funcional do laboratório. Tudo, pessoal, até quem entra, qual é o dia que entra, se houve variação de temperatura da sala, da geladeira, se houve um shutdown, se apagou a luz, se houve alguma não conformidade de algum equipamento, algum método, você tem que registrar isso em formulários. Você tem que ter todos os POPs, são os procedimentos operacionais padrões, tudo muito bem escritos, delineados, de conhecimento de todos do laboratório. E você tem que ter um gerente de qualidade que assine, né, periodicamente aquele POP, né, que faça revisões do POP. É bem burocrático, né? Você tem que ter uma hierarquia, né, de direção, gerente administrativo, gerente de qualidade. Aí você tem vários tipos, dependendo do tamanho da empresa, você vai ter uma estrutura, uma hierarquia bem complexa. Aí você tem, depois, os analistas, né? Você tem a pessoa que vai lidar com o pessoal, né? Que é a parte de venda, a parte de contato com o cliente. Então, é uma estrutura dessa, a nível de um laboratório de universidade, ela é muito capenga, né? É muito difícil você equacionar isso tudo. Por exemplo, quem é o diretor do laboratório? Seria o reitor da universidade, mas o reitor da universidade ele não tem nenhum contato com o laboratório. Entendeu? Então, às vezes não é tão simples assim, tá? Fazer um sistema de 17.005 da universidade. Isso não significa que isso não seja possível. É possível, sim. Eu creio que alguns laboratórios, USP, né, alguns laboratórios de algumas grandes universidades tenham 17.025, né, mas não é uma tarefa fácil. Mas voltando ao que eu estava falando aqui, controle de qualidade analítica, pessoal, isso
em poucas palavras, está mais ou menos esclarecido, é um controle de todos os processos, né, dentro do laboratório, desde temperatura, né, da sala, qualidade da água, né, com isso periodicamente, você tem que fazer caixa de controle para monitorar essas informações, né, você tem que ter controle dos reagentes, né, se você purifica reagente também, em caso de ácidos suprapuros, né, você tem que ter controle de qualidade de tudo, tá? De tudo, pessoal, inclusive dos equipamentos, qual é a data que foi feita a calibração, né? Ou uma verificação, né? Você também pode calibrar externamente, chamando a empresa externa, você faz isso uma vez por ano, ou periodicamente você faz uma verificação, né? Se aquela balança está coerente, né? Ou seja, você tem pesos padrões e você verifica se os pesos estão batendo, né? E joga isso em caixa de controle para ver se está havendo alguma tendência, né? Para mais ou para menos. Quer dizer, aquela variabilidade tem que estar dentro de limite de controle, né? Que é uma pergunta que vem à frente, né? Dessa daí. Pessoal, oi. Deixa eu te perguntar, peraí. Quem avalia se meu laboratório está ou não está dentro das normas? Vai alguém do governo? Vai alguém olhar isso? Ou é só, tipo assim, eu sei que o meu laboratório tem todos esses equipamentos certinho, eu tenho o meu controle com as datas, com as aferições. Eu mesma posso dizer que meu laboratório está dentro das normas porque eu sei, ou alguém tem que ir lá olhar? Tipo o MEC, que vai olhar as faculdades e tal, e dar nota para elas. Sim, exato. Exato. Deixa eu falar uma coisa. Quando uma escola presta um serviço para a sociedade, ok? Envolve outras pessoas, outros interesses, nesse caso, há necessidade de ter o crivo, né? Ter a homologação de um órgão superior. Então, aí é o MEC, né? Então, se uma escola começa a dar aula que não tem aprovação, a licença do MEC para funcionar, ela é ilegal. Inclusive, não só do MEC, mas da prefeitura. Né? A prefeitura tem que dar o alvará de funcionamento daquela escola, daquele comércio, concorda? Tem toda uma hierarquia e superiores acima de você. Mas, nesse caso, está prestando serviço externo, beleza? Se você tem um laboratório, seu laboratório é de pesquisa, você usa os equipamentos, você tem conhecimento suficiente para usar o equipamento, gerar uma curva, gerar dados, fazer uma pesquisa. Isso daí, quem é o seu avaliador? Se você faz uma publicação, será seus pareceristas, né? E, lógico, usando a metodologia científica, é possível ele detectar falhas no seu processo de pesquisa e indicar melhorias, né? Seja em termos de método, ou informações que estão faltando para descrever um método, ou uma discussão, né, de um tema. Então, isso daí já está no cunho de pesquisa, né? Um laboratório não precisa ter ISO 17025 para ter pesquisa. Na verdade, eu diria que 99,99% de todos os laboratórios do mundo não tem ISO 17025, né? Tá bem claro isso? Porque é uma comunidade fechada, né? Você é questionado, você é avaliado não por um órgão, um Inmetro, uma ISO da vida, uma prefeitura, um MEC, não. Você é avaliado por parceiros, né? São os referees, né? São os avaliadores, os referees, né? São os árbitros, vamos dizer assim, científicos, que vão avaliar se o seu artigo tem qualidade científica ou não. Se vai ser aceito na revista A1, A2, A3, A1, A2, B1, B2, B3, sucessivamente, entendeu? Baseado, lógico, na metodologia científica. Aí você está usando a própria metodologia científica, né? De fazer uma introdução, você fazer uma discussão sobre o tema, depois se apresenta a parte de materiais, né, de instrumentos, depois você faz a parte de resultados, né, depois discussão dos resultados, e finalmente conclusão e bibliografia. Se está bem escrito, sei o que, tal, ótimo. Isso não significa, quando você faz uma artigo científica, que aqueles valores que você obteve uma única vez no seu experimento, ele é metrológico. Porque você, às vezes, não usou um rigor, porque também me interessa. Eu tenho uma tendência, lá eu percebi que houve um aumento com certo pH da concentração. Agora, eu não estou querendo saber se aquele ponto no pH 3 é exatamente... Vamos supor que a absorbância pH 3 deu
0,620, entendeu? Do ponto de vista de tendência de grapa, discutir um experimento, é bom que você faça em triplicata, porque isso é um critério já analítico, científico, N igual a 3, no mínimo, para qualquer experimento, entendeu? Como você faz uma bulha, quando você faz uma titulação, N igual a 3, geralmente faz triplicata, porque o T de student, você usa estatística, você está usando simplesmente estatística. T de student para N igual a 3, se não me engano, é 2,7, se não me engano, 2,3, alguma coisa assim, né? O TSX, né? Você pega o T de student vezes o desvio padrão sobre raiz de N. Você usa uma estatística gaussiana, uma estatística de student, ou uma estatística não paramétrica, né? A diferença de paramétrica e não paramétrica é que a paramétrica ela é esteada, né? Fundamentada na distribuição gaussiana, né? E a lembrar que a estudo é um caso particular da gaussiana, quando o número de dados é pequeno, menor que 50. Ok? Que foi um desdobramento da estatística gaussiana. Mas existem outras estatísticas chamadas não paramétricas, de Crucial-Wallace, né? O coeficiente de correlação de Spearman, e não de aquele coeficiente de Pearson, que é o mais usado, que é uma estatística paramétrica. A estatística paramétrica é que ela te dá parâmetros, né? Ela te dá algumas respostas, né? Como o desvio padrão, né? A média, a moda, todos esses dados, média geométrica, você faz inferências, né? Baseado no modelo bem entendido. Mas, voltando à questão, se você trabalha no trabalho de pesquisa, você não precisa de 17.025. Você pode fazer pesquisa como todo mundo faz, você entende? Contudo, se você é um prestador de serviço, por exemplo, meu laboratório é um laboratório que faz análises clínicas ou análises ambientais, entendeu? Para ele ter respaldo, aceite da comunidade em geral, da sociedade, se ele tem 17.025, é muito mais fidedigno os seus resultados, porque alguém está dando um aval. Esse laboratório é sério, esse laboratório produz dados exatos, entendeu? Que é um Inmetro da vida, entendeu? Por exemplo, a prefeitura da vida, porque se ele deu um alvará de funcionamento, lá foi o Corpo de Bombeiro, lá foi o IBAMA, o que é necessário para abrir uma loja, entendeu? Se a loja mexe com produtos químicos, ele vai ter que ter alvará do IBAMA, da Polícia Federal, né, do Corpo de Bombeiro, mais que aqui no estado, do IEMA, do CEAMA, do órgão ambiental, e várias coisas, é bem complexo, né? Gasta um custo, é um custo relativamente alto para ter todos os alvarás, né? Quando você faz uma construção, né, tem que ter um alvará da prefeitura, porque um engenheiro da prefeitura tem que ir lá atestar, olha, a planta está correta e eu tenho que ter um fiscal acompanhando essa obra, para não ter acidente. Mesmo assim tem os acidentes, né? Quando é feito com balacha, aí tem acidente, a gente morre. Mesma coisa para a área de laboratório. Só para dar uma ideia, a ArcelorMittal, a Vale, todos esses laboratórios, essas empresas, eles têm várias ISOs da vida, várias normas. Por quê? Porque eles envolvem bilhões de dólares em receita anual, né? E clientela, valores muito altos. Imagina se, por exemplo, a ArcelorMittal, ele vende várias toneladas de aço já pronto lá, peças já pré-moldadas para fazer um estaleiro lá na China, entendeu? E aí a China dá todas as especificações e não existe um sistema de qualidade dentro daqui da indústria, né, do setor industrial, que ateste que realmente aquela peça tem exatamente as especificações lá da China, com um certo desvio associado, um erro associado, né? Vamos supor que lá, olha, o buraco interno do parafuso tem que ter 300 milímetros, mais ou menos 1 milímetro. Esse é o buraco da peça, para poder encaixar um parafuso gigante. Aí vai a Arcelor, faz exato com, sei lá, em vez de 300, faz com 290, mais ou menos 1. Essa diferença de 1 centímetro pode impedir a passada de parafuso. E aí você vai ter, além de devolver todo o dinheiro, às vezes uma compra de 100 milhões de dólares, né, de peça. Além disso, fora a multa contratual. Então, nem se pensa numa empresa séria, idônea, que está prestando serviço para a sociedade, né, dar dados espúrios, né, não reais, não genuínos, entendeu? Dados falsos. E para você obter essa credibilidade com a sociedade, você precisa ter normas de qualidade, como na área ambiental, como na área técnica, né, de ensaios, na área de calibração, entendeu? Então, para cada tipo de serviço que você faz, tem normas que gerencia, né,
que atesta esse serviço para ele ser fidedigno, exato. Aí você tem que fazer estudo de exatidão, precisão, não sei o quê, ou seguir uma norma do Standard Method, que já foi feito esse estudo. Você simplesmente segue o Standard Method, não modifica uma vírgula, segue igualzinho que está no Standard Method. Aí eu não preciso ser certificado, né? Porque o MES já é certificado. O método já está previamente, grandes cientistas fizeram e publicaram isso, então siga aqui. Você só faz a referência. Usei o método Standard Method, bababá, número tal. Pronto. Beleza? Agora, é óbvio que no processo de ISO 17005, você vai ter que ter uma rotina de auditorias, né? Tanto interna quanto externa. É exigido pela norma. Pelo menos você vai ter umas 2 ou 3 auditorias internas, que aí você faz com sua equipe. Tipo assim, a Manuela vai passar uma amostra conhecida, né, para João. João não sabe o que tem na amostra. A Manuela sabe. João vai fazer as análises, tudo que ela pede, e ela vai testar. Só, opa, tá bom, isso aqui tá ruim, opa, tem algum problema que tá acontecendo aqui que você não obteve o valor correto. Mesma coisa, o João faz para a Manuela, entendeu? Então, vamos dizer assim, existe o gerente de qualidade no laboratório, ele, esporadicamente, ele vai pedir que tais técnicos faz tais análises e ele vai verificar o resultado e acompanhar aquela análise, né? O andamento, né? O desempenho daquele técnico naquela análise. E ele, internamente, ele consegue perceber, anotar quais são as não conformidades daquele técnico. Para quando um auditor externo pago a R$400 por hora, a R$500 por hora, vir lá de fora, ficar 1 ou 2 dias, você vai gastar uma fava de dinheiro bem grande. Isso é exigido pela norma 17.005. Você tem que ter, pelo menos, acho, uma auditoria externa anual, né? E ele não te dá canetada. Ou se ele dá canetada, você pode perder o seu credenciamento, né? A sua permissão de trabalho, entendeu? Você perdendo a ISO 17005, né, a sua acreditação, simplesmente você vira um fantasma no mundo competitivo, comercial, entendeu? Entenderam, pessoal? Sim, professor, tá ok. Só um parênteses. Imagina como aconteceu. Se uma carne é encontrada estragada no supermercado, vamos pegar o perim, ou sei lá, o ok, né? Ele tem milhares e milhares de itens, mas aí chega alguém lá, passa mal porque comeu uma carne estragada dessa loja. Ok. Passou mal. Vai ter um processo. Só o processo, R$100 mil de indenização. Que ele pode conseguir uma grande empresa dessa. Só o processo. Mas a imagem da empresa vai ser tão abalada na mídia que as pessoas vão parar de ir lá até para comprar eletrodoméstico. Entendeu? Porque é uma empresa não idônea, não é confiável. Acabou a empresa. Quantas empresas fecham? Você lembra aquela da cerveja lá em Minas Gerais? Fabricar cerveja e houve uma contaminação por, se não me engano, qual foi o composto químico? Eu esqueci, ai meu Deus, é usado para refrigeração, o álcool, não sei se foi o álcool. Você lembra lá em Minas Gerais? Há uns 2 anos atrás? Não lembro, não. Poxa, caiu na mídia, todo dia saía a empresa lá em Minas, né? Foi usado... da cerveja? Da cerveja, uma cerveja lá de Minas. Que morreram 7 pessoas contaminadas, 6, 7, contaminação por um dos componentes. Foi um vazamento do sistema de refrigeração, entrou lá nos tanques de fermentação da cerveja. Pô, esqueci. De etileno glicol. Acho que foi de etileno glicol, alguma coisa assim, né? E aí, simplesmente, fechou a empresa. Ela tinha um faturamento de X, no outro dia ela só tinha despesa, só dívidas, só processo em cima dela. Acabou. Essa empresa nunca mais abriu. Então, pessoal, é muito sério lidar com pessoas, com sociedade. Uma coisa é você fazer sua análise e você confiar nos seus dados. Pode ser que não seja correto, mas você acha que está bom. Mas é um problema seu, é seu com sua equipe. Agora, quando isso extrapola, né, para a sociedade, uma prestação de serviço, seja na área analítica, química, ambiental, parte de bioclínica, principalmente na área humana, que é bem mais severo, muito mais rigoroso. Você viu, a mulher, esqueci de injetar uma vacina aqui, não foi por propósito, não, eu estava pensando em outra coisa. Ela perde o emprego, simplesmente ela perde até o alvará dela, não, alvará não, a licença para profissional. A coisa é muito séria, tá bom? Tá, pessoal, continuando aqui, vamos voltar aqui. O que são caixas de controle? Eu já expliquei sobre isso, né? Já falei agora mesmo. É um das
técnicas, né, para você fazer um controle de qualidade analítico, né? Você tem vários itens, né, de controle, vários itens, né? E muitos desses itens você pode colocar em caixa de controle para verificar se o processo está sob controle. Por exemplo, lá, bombons garotos, na máquina lá, automático, né? Não só ele, qualquer processo tem um processo de controle analítico. Por exemplo, até a vacina, né? Tem lá passando centenas de frasquinhos por minuto. Aí tem o laser, fica piscando para ver se está tudo certinho, né? Se o volume está certo, se foi feito o encaixe correto. Então, tudo isso é controle industrial. Pessoal, lembrar que a norma 1725, e antes delas, as anteriores, foi uma demanda da indústria. Ela surgiu lá em meados, depois da Segunda Guerra Mundial, né, para poder normatizar os produtos industriais que eram gerados, para ter um controle de qualidade. Quando você vende brinquedo, o brinquedo está sempre na mesma norma, mesmo tamanho, não sei o quê, tá, né? Não pode ter peças defeituosas. Então, isso surge lá na indústria e vai evoluindo e espalha para toda a área, entendeu? Seja física, química, biológica, tudo isso hoje tem que ter normas, né, de controle de qualidade, entendeu? Você tem que ter esse tipo de controle, avaliação da qualidade, controle de qualidade, para poder garantir dados fidedignos, né? Exatos, precisos, né? Com baixa interferência e tudo mais. Tá? Então, a carga de controle é uma ferramenta muito interessante, você estipula aqui valores máximos e mínimos que um dado pode ainda conter. Então, vamos supor que o bombom serenata, quando está na prancha de produção lá do garoto, ele tem que ter, sei lá, 20 gramas. Não sei, vou dar um chute, tá? 20 gramas. Mais ou menos 1 grama. Aí, ele vai passando e tem uma balancinha lá automática e ele avalia. Se, porventura, está muito fora dessa área, aí vem um braço mecânico e tira aquele bombom, entendeu? Tira automático o bombom. Isso é um processo contínuo, né? É um processo em fluxo, e isso é feito muito comum na indústria. A mesma coisa também acontece quando você faz uma detenção de um elemento químico, um certo método, né? Você tem matéria de referência que se pode controlar esse seu processo. Então, hoje, não precisa nem ter matéria de referência, pode ser um material... Sim, desculpa, material de referência pode ser sim, mas agora não precisa ser certificado. Você tem uma amostra lá de controle, pode ser até uma amostra comum. Aí hoje deu 1,0 ppm. Aí daqui a uma semana, eu estou fazendo várias outras análises de novas amostras, mas eu passo aquela amostra de controle para verificar que está tudo certinho. Opa, deu 1,1. Opa, está dentro da faixa de aceitação, que vai 0,9 até 1,1? Ótimo, tá? Então você continua. Aí daqui a um mês vai ter um lote de novas amostras lá, sei lá, de sedimento e tal, e você pega aquela amostra de controle, que você guardou ali como controle, pode ser uma referência, e deve ser, né, porque tem que ter estabilidade, né, tem que ter várias características para ser considerado uma referência. Isso está dentro também, eu acho que na primeira aula nós falamos sobre isso, naquela parte de introdução à química analítica. A única diferença de material de referência para material de referência certificado é que o certificado, as concentrações, elas são várias concentrações de metais ou de outras espécies, ânions e outras coisas, elas são conhecidas, né, com uma certa incerteza associada, né, através de processo estatístico, você define, né, o valor de média verdadeira, ou aquela que você acredita seja mais verdadeira, a média das médias, mais ou menos uma incerteza associada, mais ou menos na metrologia é chamado de tá? Incerteza, uncertainty, né, em inglês. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Caixa de controle, você controla o processo para verificar se está... geralmente é de menos 2 sigma mais 2 sigma. Essa é a faixa de aceitação. Acima de 2 sigma, mais ou menos 2 sigma, aí você descarta, né, o seu dado, né? E aí, se tem uma tendência de subida ou descida, isso pode ser um claro problema de defeito, né, de não continuidade do processo. Aí você tem que interferir no processo, parar e descobrir aonde está o problema. Discorra sobre alguns métodos de gestão de amostra. A Ana discutiu bem isso daqui, só esqueceu, eu teria que falar também no forno micro-ondas, né, que talvez você não tenha achado, mas é um método hoje muito utilizado de gestão por micro-ondas, né, muito utilizado nos laboratórios modernos, né, de pesquisa, de análise, entendeu?
porque ele acelera em muito, né, o processo de digestão, ele evita contaminação, já que é um processo fechado, né, tubos fechados, e você trabalha sob pressões e temperaturas muito mais altas, e com isso você consegue quebrar retículos cristalinos, né, de forma mais eficiente, né, e amostras também orgânicas, né, você consegue decompô-las de forma mais eficiente. Tá bom? Ana, você só falou que outro método de gestão ácida. Na verdade, isso não tem muito diferente. Método de gestão por aquecimento convencional, você pode fazer gestão ácida com forno em micro-ondas, você pode fazer com forno, mufla ou aquecimento convencional. Você pode ter gestão ácida e básica, tá bom? Ou até neutra. Ouviu? Tá bom. Tá? Você houve uma pequena confusão aqui de falar outro método é gestão ácida. Não é outro método. Na verdade, gestão ácida é uma técnica dentro desse método aqui de gestão convencional. Você pode fazer essa dissolução ou gestão ácida em qualquer técnica, seja aquecimento convencional, seja um forno mufla, seja por micro-ondas, tá bom? Se o meio é ácido básico, neutro, é uma questão complementar à técnica, né? Seja em chapa, seja em banho, seja em forno mufla, que é o forno elétrico, né? Usando cadinho de platina, porcelana, cadinhos de zircônio, níquel, tem vários tipos de cadinho, né? Ou também, né, em forno de micro-ondas, né? Sistema de digestão com micro-ondas. Tudo isso você pode usar digestão ácida básica ou neutra, tá bom? Quanto ao branco, também você explicou bem, está bem esclarecido aqui, branco calibração. Vocês sabem bem, pessoal, o restante dos alunos, vocês entenderam bem a diferença de branco de calibração, branco de reagente? Está bem claro isso, branco da amostra? Hein, colegas? Sim, professor, entendi. Todos os outros têm alguma dúvida sobre isso? A Ana eu sei que escreveu aqui, mas os demais que ainda não vi, vocês têm alguma dúvida sobre isso? Não, né? Tá. Vamos continuar. Explica o processo de absorção da luz, matéria e tal. Aqui ela explicou aqui para absorção atômica, absorção molecular e fluorescência. É bem extensivo essa parte aqui, mas eu acho que também vocês entenderam isso, né? Alguém tem dúvida sobre esse tema, sobre diferença de espectros? Vou abrir aqui a minha aula aqui de eletroanalítica, espectroanalítica. Absorção atômica, espectrofotometria UV visível. Não, isso aqui tem a ver com espectrofotometria UV visível, né? Vou deixar aberto isso. Vou deixar aberto aqui também a fluorimetria. E deixar aberto também a absorção atômica. Pronto. Ok. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre a diferença entre espectro de absorção atômica, molecular e fluorescência? Sim ou não? Fale agora o cálice para sempre. Não. Tá tudo tranquilo, galera? Posso passar isso? Isso aqui é mais... É uma questão conceitual. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu tenho que falar alguma coisa de absorção atômica hoje, para fixar o conhecimento. Vamos pegar os exercícios de cálculo, que eu acho que tem mais raciocínio mental, né? Porque o resto é memorização, né, de conceitos, beleza? A Ana, você cometeu um errinho aqui, ó, tramitância, desculpa, absorvendo menos log tramitância, né? Aqui, não aqui, ó. Correto, menos log tramitância. Então, aqui, ó, tá vendo o mouse mexendo? Estou vendo. Então, absorvância, se a absorvância é igual a EBC, a absorvância não pode ser igual a 10 igual a menos EBC. O que se demonstra, você errou aqui, em vez de A, é T. T igual, né? Tramitância que é igual a 10. Porque se é tramitância... Mas é o antilog, não? Ah, tá, entendi. Eu Entendeu? errei. Foi um erro de português que nós editou aqui. Sim. Deixa eu colocar aqui no modo de caneta. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Ah, não consigo ver porque eu estou dentro
Eu não tenho como escrever aqui, não, tá? Aqui, absorbância menos log T, que é igual a ABC. Então, o antilog, que é a potência, você, então, jogando sinal negativo para cá, então vai dar 10 elevado a log de T, é T. T é igual a 10 elevado a menos ABC, beleza? Vamos só um erro em português. Agora, aqui eu perguntei, qual é a absorbância quando houver 1% de absorção? Então, absorbância não é absorção. Se houve 1% de absorção, você vai ter 99% de transmitância, entendeu? Essa Então, daí eu fiquei na dúvida na hora de interpretar. Uma coisa é chamada absorção, né? Absorção é um fenômeno físico, né? Que tem a ver com quanto absorve. Então, se absorveu 1%, transmitiu quanto, Ana? Oi? Eu transmiti 99%. Exato. Se ele absorveu 1%, passou de luz 99%, concorda? Porque a absorção é exatamente o oposto da transmissão. Então, se absorveu 1%, ele transmitiu 99%. E se transmitiu 99%, significa que a transmitância, que é exatamente o que transmitiu, é 0,99. Então, aqui você tem que fazer o cálculo de A é menos log de T, menos log de 0,99. O que vai dar o valor de absorbante 0,0044. Então, essa pergunta aqui, na verdade, é uma sequência. Quando eu pergunto aqui, cadê a pergunta? E para 1% de absorção, qual é o valor de absorbância? Conclusão, 0,0044. O que é massa característica? É exatamente a pergunta anterior. A massa característica é concentração, ou no caso a massa, né? Concentração característica é concentração, que produz 1% de absorção ou 99% de transmitância. Ou absorbância de 0,0044. Então, absorbância não é a mesma coisa que absorção. Absorção é uma grandeza não, é um fenômeno físico, o qual, que em geral, ele é explicado ou ele é sistematizado por um parâmetro químico chamado absorbância, entendeu? Que é igual a ABC. Entendeu a diferença de uma coisa a outra? Entendi. Então, vou repetir. A transmissão é um fenômeno físico, é o que é transmitido, né? Dependendo da opacidade do vidro do seu corpo, ele transmite mais luz, mais radiação eletromagnética ou menos. Agora, qual é o parâmetro matemático, né, que simboliza essa transmissão? O parâmetro chama-se transmitância, T, que varia de 0 a 1. Tudo bem? Então, se eu falo que eu tenho 10% de transmissão, a luz transmitiu 10%. Significa que a transmitância é 0,10. A transmissão passou 10%. Então, se é 10% que transmitiu, então a transmitância é 0,10, que é 10% de transmitância. O parâmetro, ele é exatamente igual à própria grandeza física, né? A propriedade física, no caso de transmitância. Contudo, absorbância, não. Né? Os valores são diferentes. Tá? Então, se você absorveu 1%, você vai ter que calcular, então, menos log de 0,01. Tá? Se ele absorveu 1%, é que ele transmitiu... desculpa, 0,01. Não, desculpa, na lei de Bi é menos log de T, né? Menos log de T. Então, você vai ter que... Se você absorver 1% de absorção, ele transmitiu 99%, a transmitância 0,99, por consequência, menos 0,099, menos log de 0,99, dá 0,0044. Conclusão, quando um corpo absorveu 1%, ele transmitiu 99%, e a absorbância é igual a 0,0044. Tá bom? Então, a absorbância, matematicamente, não se iguala à absorção. Contudo, transmitância, matematicamente, é igual à transmissão. É só dividir por 10, por 100. Que um é geralmente dado em percentual e outro em número de 0 a 1. Tá bem claro? É tanto que é um exemplo aqui, ó, desse exemplo primeiro aqui, ó. Se você transmite 36,8%, se ele transmitiu isso, é porque ele absorveu o complemento, que é 100 menos isso, né?
que vai dar 63,2, não é isso? Se ele transmitiu 36,8%, ele absorveu 63,2 de luz, e cuja absorvância é 0,434. Então, você vê que o valor de absorvância não tem nada a ver com o valor de absorção, tá bom? A absorvância é menos log de T, né? Aí o T, tudo bem, ó, 38 dividido por 100, 0,30, vai dar absorvância 0,432. Então, o valor matemático de absorvância não vai coincidir com o valor de absorção, tá bom? Porque é uma equação, você usa um fator logaritmo aqui, né, em termos de tramitância. Então, matematicamente, nunca, eu nem sei se existe uma possibilidade de ser igual, né? Eu creio que não. Teria que fazer uma conta aí, se a equação é a seguinte: menos log de t é possível ser igual a t menos 1? Qual é o t que satisfaz essa equação? Teria que calcular matematicamente, não sei se isso é possível. Ou seja, tipo assim, uma coincidência de valor de absorção equivaler exatamente ao valor de absorvância. Entendeu? Menos log de t, que é absorvância, pode ser igual a t menos 1. T menos 1, o que é? É absorção, concorda? Não, desculpe. A menos... Desculpe, peraí. Exato, 1 menos t, 1 menos t. Né? Porque 1 menos t é o que absorve. Né? A diferença entre 1 menos t é o que é absorção, é o que absorve. Então, você teria que fazer essa conta e ver se é possível, tá bom? Pessoal, mais característica, então, está explicado, é absorvância, que equivale a 0,044, né? E isso aí está associado a uma concentração, ou uma massa. Então, a massa ou concentração que produz esse valor de absorvância 0,044 é um parâmetro de controle, tá, pessoal? Lembra da carta de controle? Então, é costume você fazer um certo tipo de análise rotineira e, de vez em quando, você levantar o limite, a massa característica, e plota lá na sua carta de controle. Se ele estiver dentro de controle, ótimo, continua trabalhando. Se estiver fora da faixa de controle, para o processo, tem algum problema. Ou o equipamento está ficando velho, ou as soluções estão degradando, as soluções padrão não são mais confiáveis, alguma coisa pode estar acontecendo. Devido à lei de Beer, está bem explicado aqui na Ana, vocês têm acesso ao exercício dos outros? Não, né? O que eu posso fazer é pegar essas provas de vocês e também colocar no sistema lá para vocês todos terem acesso. O que vocês acham? Pode ser, professor, é melhor, que aí a gente vai comparando. Ou então vocês passam entre si as suas questões, né? Eu não vou fazer gabarito disso, tá? Porque aqui tem muita coisa dissertativa e eu aponto, talvez, agora, discussão, só alguns erros. Tá, então essa parte de espectrofluorimetria também tem muita parte dissertativa. Eu acho que vocês entenderam que é o fenômeno da fluorescência, diferente da absorção molecular. Equação geral simplificada também, eu acho até tranquilo isso. Pessoal, são essas questões que eu vou pedir na prova assíncrona e também na prova oral. É possível também pedir algum tipo de exercício. Eu gostaria agora, rapidamente, de fazer um outro exercício, pode ser? Então, o primeiro exercício de cálculo, né, que eu passei para vocês, é relativo ao número 8. Ana, eu acho que esse seu exercício está errado, sabe por quê? Você obteve esse valor aqui, ó, de 2,10 miligramas por litro. Tem algum erro que, embora você usou a sua sistematização correta, você deve ter obtido isso a partir de uma dissertação ou de um livro, não foi? Essa equação A2? Foi do Skug. Exato. A equação está até correta, mas o resultado, eu acho que você se embananou alguma coisa aqui. Por quê? Porque eu comparei com outra aluna que também usou a mesma metodologia e deu um valor bem diferente do seu, inclusive do meu. Então, vamos lá. Vamos pegar exercício, eu vou resolver aqui assim, tá, aqui eu abri o meu Word, tá bom? Vamos fazer esse exercício aqui. Eu vou abrir, então, espaço aqui para escrever. Estão vendo aqui Ah, não, não é aqui não. Não, nesse daqui não, peraí. Não foi aqui não, peraí. O exercício... É o 8. 8. Não, não é 8 não. É o 9, número 9. Beleza? Então, vamos lá.
Deixa eu pegar a caneta. Tá bem aqui, eu preciso ampliar mais. Tá bom desse tamanho? Tá bom nesse tamanho, Eu professor. podia... Tá bom assim ou você quer que eu amplie mais? Eu não Dá estou para vendo vocês. enxergar. Pronto, aqui tá melhor, né? Vamos deixar. Uhum. O volume de 3 milímetros de uma amostra desconhecida. Primeiro que exercício trata de adição padrão. É um exercício de adição padrão, concorda? Com um ponto de adição. Então, o método da adição padrão, ou o método das adições de padrão, ou o método das adições, depende da fonte, do livro. Você pode fazer método da adição padrão. Dá a impressão que é uma única adição, né? Por isso que eu prefiro falar método das adições de padrão. Né? Para ficar implícito que tem várias adições. Então, o exercício é o seguinte, você tem aqui, então... Opa, deixa eu tirar aqui. Já estou desenhando feio aqui, né? Vamos lá, caneta vermelha. Aí você tem aqui a reta aqui, né? Passando aqui, o plano cartesiano, beleza? Então, ele falou o seguinte, 3 mililitros de uma amostra desconhecida foi adicionado a uma cubeta de 1 centímetro, produzindo um absorvante. Então, você tem aqui uma cubeta, lá no seu espectrofotômetro visível, aí você colocou aqui 3 mililitros para fazer a leitura. Né? Você tem 3 mililitros. Aí ele gerou uma absorvância igual a absorvência da amostra, vamos chamar assim, absorvância da amostra, deu igual a 0,100. Aí depois ele fez uma adição de padrão sobre essa cubeta, sobre os 3 mililitros, para manter a mesma matriz, né, não ter muita interferência entre amostras diferentes, né, ou entre a curva analítica, que geralmente é obtida com soluções puras, né, de ácido ou de água, comparado à amostra, que é bem mais complexa. Então, ele simplesmente pegou isso, colocou a micro quantidade, 0,2 mililitros, que é 200 microlitros, de um padrão, né, 15 ppm. Então, você adicionou aqui um padrão 15 ppm, beleza? Lembrar que ppm é miligrama por litro ou micrograma por mililitro, beleza? Tá? Então, lembrar, par por milhão é a mesma coisa que miligrama por quilograma. Se a densidade, se eu estiver falando solução, e a densidade for praticamente igual a 1, né, você faz, então, uma analogia aqui de miligramas por litro, considerando que 1 litro é praticamente igual a 1 quilo. Né? Lembrar que, na verdade, tem uma pequena diferença aqui, né? Porque 1 litro de água, devido à expansão da solução, ela pesa 997 gramas. Tá? Porque a densidade da água é 0,997 a 25 graus centígrados, tá bom? Então, essa pequena diferença, às vezes, é aceitável, né? Então, você não às vezes, usa assim, mas o legal é expressar corretamente, ou miligrama por quilo, ou miligrama por litro. Aqui é correto chamar ppm. Aqui não se deve chamar ppm, mas no dia a dia a gente chama, considerando que o erro é muito pequeno aqui, ó, né? Você tem um desvio de 0,3% de diferença. Essa diferença de 0,3%, às vezes, é desprezível frente aos outros erros associados, aos outros desvios associados. Tá. Pessoal, isso aqui, então, é ppm. Se você dividir por 1000, então, que dá micrograma por mililitro. Né? 1000 miligramas dividir por 1000 dá micrograma, litro dividir por 1000 dá mililitro. Então, é a mesma coisa que escrever miligramas, micrograma por mililitro. Então, ele adicionou aqui esse volume aqui sobre um valor de absorvante que já existia da solução. Então, a solução aqui, o volume final aqui, na verdade, dá 3,2 mililitros. Né? Porque é 3 que você tinha mais 0,2, dá 3,2 mililitros. E a absorvância final aqui, ó, após a adição padrão, ele foi para 0,250. Pessoal, vamos lá. Se eu tenho aqui a amostra aqui num ponto aqui e a amostra aqui também, uma certa quantidade, porque é cubeta, somente a amostra, cubeta, a amostra mais padrão. Então, aqui é um valor basal, né, da amostra. Todas as soluções do método das adições tem que ter a mesma quantidade de amostra. Aqui, ó, a mesma quantidade de amostra. Beleza, eu respeitei isso. Beleza? Nesse momento aqui, eu tenho o sinal, né, da amostra, sinal da amostra, esse ponto aqui. Quando eu adiciono o padrão, né, eu vou ter um acréscimo de sinal aqui devido à adição padrão. Tá? Esse aqui é o sinal líquido, vamos chamar aqui. Sinal líquido, que é
o valor após adição padrão, que é esse ponto aqui, menos o valor da amostra. Isso aqui é devido, esse SL é o quanto, né, de sinal devido ao padrão adicionado, beleza? Então, isso aqui vai dar uma reta. Com 2 pontos, você transforma na reta, né? Você passa uma reta aqui. Aí você extrapola. Qual é a concentração da amostra? Aqui, ó, a concentração da amostra, que é esse valor aqui, está para o sinal da amostra, assim como a concentração do padrão adicionado, que é isso daqui, está para... Então, vamos lá, aqui é a concentração da amostra. Vou colocar cor verde, pegar aqui. Vou pegar essa cor aqui horrorosa. Ó, concentração da amostra está para o sinal da amostra, assim como concentração do padrão está para o sinal do padrão. Então, quando você faz uma única adição padrão, você simplesmente calcula por uma semelhança de triângulos, né? Não há necessidade de obter a inclinação da curva e igualar y é igual a inclinação vezes x mais interseção, ax mais b, né? Se você tem uma reta com mais pontos, ótimo. Então, você faz y igual a zero para poder obter CA, que é essa concentração da amostra, né? Então, você vai ter que zero aqui é igual a ax mais b, e x, né, de interesse vai ser menos b sobre a. Esse menos aqui é só para dizer que está transladado à esquerda, já que você somou uma reta a um valor constante. Qual é o valor constante? Sinal da amostra. E quando você faz isso matematicamente, você sobe a reta para um outro ponto e a interseção no eixo x fica negativo, tá? Isso aqui é só uma questão matemática, mas não é que a concentração é negativa, simplesmente porque matematicamente eu transladei ele para a esquerda. Então, aqui você consegue obter com bastante acurácia, né? Com bastante acurácia, né, o valor, né, da concentração. Nesse exemplo aqui, a concentração da amostra, se fosse baseado numa reta, seria, então, a interseção SA dividir pela inclinação da curva, né, que é o A, né? O índice aqui é a inclinação da curva. Isso aqui é o caso mais comum, porque você faz uma adição padrão com mais de um ponto de calibração. 2, 3, de preferência 4. As normas SAE 2025, ele vai falar pelo menos 4 pontos na curva. Na verdade, dependendo do rigor, ele fala até 5 pontos de adição padrão ou de curva de analítica. Pelo menos 5 pontos de padrão, tá bom? Pessoal, mas esse exemplo aqui, ele é mais simples. Ele não está fazendo vários pontos, né, na curva, usar essa equação. Ele simplesmente faz, é meio preciso fazer uma semelhança entre triângulos. Então, baseado na semelhança entre triângulos, eu poderia fazer aqui, então, concentração da amostra está para o sinal da amostra, assim como concentração do padrão, que é esse valor aqui, ó, que eu adicionei, CP, daqui até aqui, a concentração do padrão, está para o sinal total, né? No caso, sinal líquido, no caso. Esse valor está para esse, assim como esse está para esse, semelhante triângulo. Você aprende lá na 7ª série, né? Lá no ensino fundamental. Então, CA sobre SA é CP sobre o sinal líquido, que é sinal total após a adição padrão menos SA. Ou seja, o valor líquido desse aqui, SL, é o total após a adição padrão menos aquilo que é devido apenas à amostra, que é o SA. Essa aqui, então, essa é a equação. Se eu apago o SA e jogo lá para cima, jogando aqui para cima, então eu vou ter que... Então, vou ter o seguinte, que concentração da amostra vai ser igual concentração do padrão, sinal total, sinal da amostra, dividido por sinal total menos total da amostra, tá bom? Lembrar que esse estava aqui, ó, SA é CP sobre sinal líquido, que é ST menos SA. Pessoal, então aqui é o seguinte, se o volume das soluções fosse iguais, se aqui fosse 3,2, aí eu repito, coloco 3 mais 0,2, tudo bem, porque se o volume das soluções for iguais, né, eu estou comparando absorbando de 2 soluções com o meu volume, né? Significa que eu corrigiria a concentração, né, do seu padrão àquele volume fixado. Ou seja, qual é a concentração do padrão em 3,2 mililitros? Ótimo, eu seria 0,2 mililitros vezes 15 ppm, que é micrograma por mililitro.
Ou seja, corta milho por milho, vou ter 0,2 vezes 15, que vai dar 3, não é isso? 3 dá 30, dá 3. Seria 3 microgramas. Ótimo. Tudo bem, eu poderia então estar... eu tenho 3 microgramas nessa porção, nessa micro quantidade, que vai ser diluída no volume 3,2. Eu estaria comparando duas soluções com o mesmo volume. E aí as concentrações são comparáveis e as massas são comparáveis. Contudo, nesse exercício, pessoal, observe que há, no primeiro momento, a absorvância da amostra em 3 mililitros, e depois eu vou computar essa absorvância de amostra, somando a absorvância do padrão, numa solução que tem um volume final 3,2. Ou seja, a contribuição, a absorvância da amostra não é a primeira, não é a mesma. Não basta simplesmente pegar o sinal total, o sinal da amostra. Né? Por quê? Porque houve uma diluição, né, numa etapa do processo. Antes eu tinha 3 mililitros, depois 3,2. Eu afetei, então, a concentração. E se eu afetei a concentração, né, da amostra e, por consequência, também do padrão, eu não posso fazer uma relação direta com a absorvância. Mas, se eu tivesse, né, o meu volume, eu poderia calcular direto. Por quê? Porque se os volumes são constantes, volume aqui, se os dois volumes são constantes, não variei, significa que existe a proporcionalidade entre absorvância e concentração, já que estou comparando sempre o mesmo volume, e, por consequência, com massa. Tá, pessoal? De tal maneira que, para a primeira avaliação, o primeiro cálculo que eu ia fazer, seria um cálculo simplificado, considerando que eu diluí muito pouco, eu passei 3,2 para 3 para 3,2. Eu aumentei 0,2 em 3. 0,2 em 3 dá 2 em 30, não é isso, pessoal? O que dá mais ou menos 6% de variação. Eu variei o volume de 6%. Ah, a variação é pequena. Tudo bem, eu quero um valor aproximado. Ótimo, então, eu já posso estar fazendo em termos de massa, tá, pessoal? Em termos de massa. Por quê? Porque, em termos de massa, já que eu falei que a concentração tem a ver com o volume, se os volumes são praticamente iguais, a concentração são proporcionais e a massa também. Então, sendo assim, a massa da amostra vai ser igual, tem proporcionalidade, já que o volume é o mesmo, né, tá, pessoal? Lembra? Concentração massa sobre volume. Se o volume da comparação é igual, no caso 1, no caso 2, significa que existe uma proporcionalidade na concentração e na massa, tudo bem? Por quê? Porque isso aqui, ele é igual. Se V é constante, é uma K, então se eu coloco 2C aqui, é 2M. Existe a proporcionalidade direta entre massa e concentração. Tá bem claro isso, pessoal? E lembrar que absorvante tem relacionado com concentração. Sendo assim, eu posso relacionar a massa com absorvância, que é o sinal. Então, a massa aqui, igual substituindo, vai ser a massa padrão. Quanto é de padrão? 0,2 mililitros vezes 15, que vai dar 3 microgramas. Então, aqui eu tenho 3 microgramas. Vezes a relação de sinal. A relação de sinal é 0,100 sobre 0,250, que é o total, menos o sinal da amostra inicial, que é 0,100. Ou seja, a conta que eu tenho que fazer aqui aproximada seria 3 vezes 0,1 sobre 0, não é isso? Sobre 0,15, não é isso? 250 dá 0,15. Então, dá 1 sobre 1,5. Então, 3 dividido por 1,5. Não é isso, pessoal? 1,5. Não estou usando matemática, estou usando só o cérebro aqui. 0,1 sobre 0,15, que é a diferença de 0,250 para os 0 dá 0,15, multiplicando por 10 dá 1 sobre 1,5, né? 1 sobre 1,5. 3 dividido por 1,5 dá quanto? Tem que fazer essa conta aí. Agora não dá para fazer de máquina, não. Deixa eu ver. 3 dividido por 1,5, vou fazer a conta aqui. Três dividido por 1,5. 2? É isso mesmo. Claro, claro, porque 3 sobre 2 dá 1,5, tá? Então deu 2. 2 microgramas. Agora, qual é a concentração da amostra? Olha, é 2 microgramas da amostra contido em 3 mililitros. Então, a concentração da amostra vai ser 2 microgramas sobre 3 mililitros, que vai dar aproximadamente 2 dividido por 3, que é igual a 0,67.
Então, eu espero que eu tenha um valor próximo a 0,67 ppm. Tá, Ana? Oi, Ana. Oi, tá bom. 0,7 ppm. Aí, na sua resolução, deixa eu pegar aqui a sua resolução. Peraí. Na sua conta aqui, olha, você obteve o valor de 2 vezes 10 menos 4. Se eu transformasse aqui em microgramas, daria 10 menos 3, daria 0,22 ppm. Está muito aquém do valor que eu esperaria, que é da ordem de 0,6 ppm, beleza? Tá. Então, houve algum erro ali na sua conta. Deixa eu ver, tem um aluno aqui que já acertou direitinho, acho que foi a Bruna. A Bruna. Aqui, a Bruna fez a mão isso, certo, Bruna? Tá ouvindo, Isso, Bruna? professor. Sim, tô sim. O valor dela deu da ordem de 0,6 ppm, próximo ao que eu calculei. Só que o dela deve estar mais rigoroso, correto. Por quê? Porque ela não fez esse tratamento que eu acabei de fazer. Né? Isso que eu acabei de fazer não está 100% correto. Eu falei isso, né? Mas foi uma primeira ideia para poder... Opa, cadê? Foi aqui? Foi. Vou apagar, então, isso aqui. Qual seria o cálculo correto a ser feito? Foi o que, certamente, a Bruna fez. Tem que olhar lá com calma. Então, eu posso fazer isso assim? Não. Qual é o único problema que eu não posso fazer direto assim? Porque o volume não está normalizado. Se você faz medições padrão, e você deve sempre fazer isso para facilitar a sua vida, a sua conta, se você faz com que o volume de todas as soluções sejam iguais, então a concentração é comparável e as massas são comparáveis, entendeu? A absorbância ele está proporcional à concentração, que é proporcional à massa do seu analito. Beleza? Mas se houve variação de volume, que é o caso aqui de microadições em cubetas, aí você tem problema no cálculo, você teve uma correção do cálculo antes de partir, né, para a obtenção da concentração desconhecida. Então, eu vou apagar rapidamente aqui. Aí foi o que a Bruna fez. Rapidamente, vamos lá. Hoje tem um método mais rápido de fazer isso, que é o laço. Cadê o laço? Eu não tenho um laço aqui. Porque aqui não é borracha. Objeto, selecionar objeto. Pronto, deleta. Tá. Pessoal, então, o método que você teria que fazer correto seria realmente obter. A primeira, absorbância 1 vai ser uma constante, que é B, né? Vezes concentração. 1, ok? Nesse exemplo aqui, a absorbância 1, 0, 100 vai ser igual a uma constante vezes a concentração proporcional à concentração. Qual é a concentração? Né? Esse K aqui é vezes B, né? E a concentração aqui seria quanto? Seria... primeiro foi colocado a amostra, né? Seria a massa da amostra dividir por 3 mililitros. Beleza? Então, massa sobre 3 mililitros aqui vai ter uma concentração em micrograma por mililitro. Beleza? Fez essa conta. Depois, você tem que fazer a absorvância total 2, que é 0,25, 250. Agora, você tem duas contribuições, né? De massa num volume final de 3,2, porque se colocou... Então, seria quanto? Seria... Você tem que... K vezes concentração. Coloquei em evidência K. Então, vamos lá. A absorvância é proporcional à concentração. K vezes concentração. Só que a concentração da amostra é a mesma coisa. A massa da amostra dividido por quanto? Por 3,2. Então, aqui é comum, né? A massa da amostra desconhecida é 3,2. Mas a concentração do padrão, a massa do padrão, que é como que é? Lá foi 15, como foi? Foi 200,15. Então, 0,2 vezes 15. Então, aqui vai dar 0,2 vezes 15, que dá 3, não é isso? Nós já fizemos essa conta antes. Então, aqui você tem 3 microgramas. 3 dividido
por 3,2. Aqui, opa, não sei porque está dando isso. Tá. Então, o volume é o mesmo, né, pessoal? Né? Essa absorbância é proporcional à soma de massas dividido pelo volume, que é 3,2. Ok? Então, observe que nesse exemplo aqui você tem duas incógnitas, que é a constante, e a própria massa. Resolve escrever equações com duas incógnitas. E aí você tem a massa da amostra. Tendo a massa da amostra, você substitui aqui, então, a concentração da amostra original, é aquela massa que você acabou de calcular, dividido por 3 mililitros, que é o volume da amostra. E com isso você tem a concentração real da amostra. Tá bom? É um sistema de equações, mas você observa que você obteve. Não precisa nem usar aquela fórmula lá vocês fazem isso depois, tá bom? Faz essa conta aqui depois. Então, absorbância é constante vezes concentração. Nesse momento da cubeta pura, só tem a amostra. Amostra sobre 3. Então, essa absorvância está relacionada quando você fez uma medida em 3 mililitros. Agora, aqui você tem essa absorbância, que é um somatório de vários constituintes, massa 1, massa 2, massa 3, massa 4, massa 5 do analito, massa 6, né, que foi colocando de amostra, de padrão, dividido pelo novo volume. Qual é o volume? 3,2. Então, esse sinal está relacionado a essa concentração, que é a massa total do analito sobre 3,2. Aqui é dividido por 3 e aqui é 3,2. É a única diferença. Se fosse iguais, você poderia relacionar direto. Essa absorvância está para essa absorvância, assim como essa massa está para essa massa total, entendeu? Mas pelo fato de ter aqui um denominador diferente, você tem que fazer um sistema de equações. Pronto. Aqui, a massa do padrão é 0,2 mililitros vezes 15 ppm, que é 15 microgramas por mililitro. 0,2 vezes 15 vai dar 1,5 vezes 2, que dá 3 microgramas. Pronto, resolveu isso aqui, você calcula. Vamos calcular aqui? Deixa eu ver se vai ser rápido. Olha, se eu dividir isso por isso, corta K com K, né? Vai ficar pior, né? É melhor substituir aqui K. Então, 0,250 é igual. Quem é K? K é 0,100 vezes 3, que é 0,3, dividido por MA. Beleza? Ó, K é igual a 3 vezes isso, que é 0,3, dividido por MA. Vezes, agora A parênteses. Ai, meu Deus, tá dando algum problema aqui, não sei o que é. MA está com um atraso. Deixa eu ver subir aqui. Talvez ele volte. Deixa eu clicar aqui, caneta azul, caneta verde, ver se ele fica agora. Então, vai dar MA. Tem jeito não. Tudo aqui dividido por 3,2. E aqui mais 3. Fecha parênteses. Então, você vai dividir por isso, divide MA aqui, então vai dar 0,3 dividido por 3,2 MA sobre MA dá 1, mais... É melhor passar para cá, né? É melhor fazer... Eu não vou fazer isso, não, só estou confundindo. Pode ser também. Pode ser também. Mas eu acho que vai piorar. Eu acho que é melhor fazer separando para cá. Opa. É melhor separar os lados das equações. Então, você vai ter, então, jogando multiplicar, vai dar 3,2 vezes 0,25 vezes MA é igual a 0,3 MA mais 0,9, não é isso? 0,3 vezes 3 dá 0,9. Pronto. Aí joga esse MA para cá, então vai ser 3,2 vezes 0,25 menos 0,3, A parênteses, coloca em evidência o MA. Não, menos, né? Tá assim. Passei aqui já subtraindo. É igual a 0,9. 0,9. Ou seja, MA vai ser 0,9 dividido por 3,2 vezes 0,25 menos 0,3. Pronto. Esse é o valor correto de calcular, que certamente vai bater com o da Bruna, tá bom? Pessoal, então esse está resolvido. Esse 10 aqui, foram medidos valor de absorbância. Aqui é só fazer a curva de calibração. Aqui é tranquilo. Ele pergunta qual é a faixa, além de B, a seguida. Aí você tem que ver aonde que é a faixa linear. Só fazendo a curva para você ver. Faz no Excel. Calcula o valor da absortividade molar. Né? Qual é o valor da absortividade molar, pessoal? Você pode fazer 1 a 1 ou valor médio. Né? Se você tem aqui, né, uma relação A em relação à concentração,
Então, você tem a absorbância, que é o Y, é igual a inclinação vezes C, né? Inclinação vezes C, mais a interseção. Aí você pode, eu faria o seguinte, subtraria tudo, né? Já passa aqui para a concentração zero, você subtrai todo o absorvância de 0 de 0,20 para passar, forçar a passar pelo zero, você vai ter essa equação, I vezes C. O B, nesse caso aqui, é mais zero. Porque você subtraiu previamente todos os dados para normalizar tudo ao zero de concentração, dando zero de absorvância. Você tirou o efeito aqui do branco de calibração. Né? Com isso, o B é zero, a interseção é zero. Tá? Então, você tem isso aqui, ó, A é proporcional à inclinação vezes concentração. Beleza? Então, o que é absortividade, pessoal? A absorbância é KC, KBC. Então, comparando aqui, ó, inclinação é o próprio KB. Se foi dado o caminho óptico, que é 1 centímetro, então automaticamente a inclinação é a própria absortividade. Aqui, a absortividade, né? A. Tá certo? Porque comparando as equações aqui, ó, A igual a inclinação BC. A absorbância é igual a ABC. A é absortividade, B caminho óptico. Caminho óptico é 1, então, por consequência, a inclinação já é a própria absortividade molar. E assim que se obtém, então, a absortividade molar fazendo curvas prévias de calibração do analito de interesse em relação à concentração. Espectrofluorimetria, pessoal, tem 2 exercícios que ninguém tentou fazer, que eu gostaria que vocês fizessem, que pode ser pergunta e prova assíncrona. Nós temos 15 minutos. Vocês preferem que eu fale de absorção atômica ou resolvo um desses 2 exercícios aqui? Professor, para mim tanto faz. Eu acho melhor resolver o exercício, né? É porque aquela aula de absorção atômica assíncrona, né, ela já é bem explicativa, tá? Eu até vou pedir, como vocês estão atrasados em estudo ainda, se vocês quiserem, na próxima segunda-feira, para não atrapalhar a aula de CP, a gente se reúne segundo só para tirar dúvida de absorção atômica. Chame por grafista. Vocês topam? Segunda-feira, próxima semana, porque oficialmente você tem 4 horas semanais, né, de aula. Aí eu em vez de dar quer dizer, lógico, estaria postando a aula de CP hoje, já para a próxima semana, para vocês estudarem, e também vocês teriam que ter mais 2 horas para poder tirar essas dúvidas de absorção atômica. Vem quem quiser, topa assim? Segunda-feira, próxima semana, teria uma aula assíncrona, mais uma aula assim para tirar dúvida de absorção atômica. Mas desde que, por favor, vocês estudem até lá. Vocês vão ter uma semana para dar uma estudada. Beleza? Sim ou não, pessoal? Beleza. Tá, então, todo mundo está presente ainda, porque vocês estão tão quietos. Deixa eu ver. A gente está aqui sim, professor. Guilherme, você está ainda aí? Bruna, você está aí? Estou, professor. Tá, porque eu saí aqui aqui, ó, vocês estão todos aqui, né? Cadê? Peraí, eu estou aqui. Não, não é aqui não, aqui. Ah, tá todo mundo aí, beleza. Ana, Bruna, Letícia, Guilherme, todos. Tá, vocês concordam então que a gente faça mais um exercício de raciocínio? Pode ser? Sim. Pode ser. Eu tentei fazer essas 6, mas eu não consegui desenvolver. Tá, 6? Então vamos fazer, então. Vamos lá. Opa, parei para onde que eu estou, já perdi. Eu estou aqui, né? Tanta janela, daí o programa chama Windows, né? Vamos lá. Esse aqui, número 6. Ah, muito interessante esse exercício. Vamos lá. Eu vou. Peraí, eu tô no Word. Estou no Word? Peraí. Eu quero sair daqui. Eu quero. Peraí. Aqui. Não, aqui é Word? Peraí, onde que eu estou? Não, eu quero criar. Eu estou no Word, né? Deixa eu ver. Plano de ensino, avaliação 5. Está aqui, estou no Word. Caramba, deixa eu sair daqui. Peraí, página inicial. Deixa eu ver se entra agora. Por que não está entrando o meu cursor? Dizer que não é PDF. Estou ficando doidão, peraí. Caramba, não estou entendendo nada. Peraí, deixa eu abrir e fechar outra vez, que não estou entendendo aqui o que aconteceu. Quer salvar alterações? Não. Avaliação. Ah, tá. É porque eu... Não salvar.
Não entendi por que eu não consegui abrir. Vamos abrir outra vez. É arte. Não, aqui é aula. É arte. Avaliação assíncrona 1. Se é um texto Word, ele tem que ser manipulável. Número 6, espectrometrias aqui, né? Número 6, beleza? Isso. Eu vou copiar ele aqui para ficar a gente ver junto, para não quebrar a página. Ctrl C. Vou abrir aqui um outro Word aqui da vida. Ctrl V. Ok. Vou colocar aqui Tiny Home, tamanho 12. Pronto. Tá. Uma amostra de 2 gramas de ração para aves domésticas é extraído com ácido e extrato purificado e diluído para semilívio. Quando você monta um problema, você tem que fazer, você tem que esquematizar seu problema para não se perder. Então, eu vou começar a esquematizar 2 gramas, 2,0 gramas. Eu só não estou entendendo por que está acontecendo isso, esse negócio de ficar defasado em relação ao que eu estou escrevendo. Tá. 2 gramas de ração é extraído com ácido e extrato. Então, você extraiu com ácido. Agora deu certo. Extração com ácida. E o extrato é purificado de diluído para 100. Então, você extraiu, purificou, e aí gerou 100 mililitros de solução. Beleza? Então, aqui você está aqui num balão de 100 mililitros. Aí, daqui você tirou uma líquida de 50 mililitros. Então, a alíquota de 50, né? A alíquota de 50 mililitros. Ela é oxidada por permanganato e o excesso desse é removido por redução. Então, aqui você, essa alíquota aqui de 50, você oxida, né, com permanganato, e você oxida e o excesso deste é removido por redução com peróxido de hidrogênio. Então, excesso de permanganato, para não dar cor, né, para eliminar a cor, você oxida com H2O2. Isso é um detalhe do método, não interessa muito. O importante é que, feito isso, eu gerei uma líquida oxidada, permanganato, removido, a solução é elevada a 100. Então, eu fiz uma diluição aqui, já que eu manipulei e coloquei reagente a mais, eu tenho que levar isso a 100 mililitros, já preparada a amostra. Eu dei uma diluída aqui de 2 vezes, né? Foi diluída de 2 vezes, ok? 50 para 100. Dos quais 10 mililitros são transferidos para uma cubeta. Então, eu analisei, diz aqui, eu analisei 10 mililitros na cubeta. Ok? 10 mililitros na cubeta. Adicione 1 mililitro de água em vez dessa fluorescência. Então, eu colocou aqui mais 1 de água, só para normalizar, H2O, e a fluorescência aqui deu quanto? 2,2. Tá. Poucos mililitros de tionídrio de sódio são adicionados ao cubeta e agitados cuidadosamente. Ditionídrio de sódio é um agente redutor. Então, ele reduz esse material oxidado que deu aqui, essa riboflavina, né, contida aqui na amostra, né, do tecido lá da carne, da ração, no caso. Ele, quando faz a redução, né, com ditionito, a fluorescência agora sobe para 65, não é isso? 65. Então, o valor de fluorescência saiu de 2, que é o branco, 2,2, foi para 65. Aí é a mesma coisa, outra líquida da solução, da solução oxidada é introduzida em uma cubeta idêntica e adiciona 1 mililitro de solução riboflavina. Aí ele colocou 0,5 por mililitro. 1 mililitro, então, ele colocou 0,5 microgramas. Então, aqui, desse cara aqui, ele também tira outra alíquota de 10, mesma coisa. Tira outra alíquota de 10, é introduzido na cubeta idêntica e adiciona 1 mililitro de riboflavina. Então, aqui ele colocou 1 mililitro de água, exatamente para não ter o efeito da diluição, né, da amostra. 10 mais 1 dá 11. Aqui é 10 mais 1 mililitro do padrão, contendo
0,5 micrograma por mililitro. Então, ele adicionou aqui ó, um padrão contendo 0,5 microgramas por mililitro. Ou seja, como ele adicionou 1 mililitro, 1 vezes 0,5 microgramas por mililitro dá 0,5 microgramas. E no final ele adicionou 0,5 microgramas. Olha, então aqui é uma comparação, né? Que esse exercício realmente não é uma adição padrão, simplesmente um exercício de duas soluções comparáveis. Isso não é ainda adição padrão, mas é bem simples. Então você vai fazer a seguinte comparação. Qual é a pergunta? Seguida, eu cortei o pedaço lá, né? Outra liga 10 mililitros introduzida com B, adição 1 mililitro e tal, seguida. Aí a fluorescência aumentou para quanto? Tem que olhar. Eu cortei, peraí. Documento 1, acho que é esse. Tinha mais pedaço. A fluorescência foi 86. Pergunta, qual o conteúdo de riboflavina na ração em massa-massa, percentual massa-massa, ou ppm, por K. Então, deu 86, subiu para 86. É a linha que faltou aqui. Então, quando ele coloca agora o excesso aqui, pessoal, isso aqui é o médio das adições, sim, tá? Isso é médio das adições. Aqui é médio das adições, porque está colocando padrão sobre a amostra. E aqui deu para 86, a fluorescência aqui foi para 86. Beleza? Então, pessoal, baseado no que eu falei antes, como as soluções são iguais, idênticas, volume são iguais, aqui a 11 mililitros deu absorbância 65. Aqui a 11 mililitros, 10 mais 1, 11 mililitros deu 86. Então, eu posso comparar direto pelo método de adições. Então, vou fazer direto a concentração. Vou falar logo em massa, porque não só a concentração é comparável, mas a massa é comparável. Porque pela massa você já tira, então, o termo percentual. Então, a massa da amostra vai ser igual a massa do padrão vezes sinal, no caso, sinal de fluorescência da amostra, dividir pela fluorescência líquida devido ao padrão, que é fluorescência total menos fluorescência da amostra. Beleza? Método de adições, acabei de falar, né? Você tem aqui a amostra, no primeiro caso, a amostra. Esse aqui você já leu, deu a fluorescência de 65. Lógico que você tem que subtrair previamente o valor de 2, né? Devido a... Porque o 65 só quando você reduz aquela solução preparada. Então, tem a fluorescência do branco. O fluorescente do branco é 2. Tá? Mas depois a gente subtrai isso. Então, nesse caso, deu 65 aqui. E quando eu adiciono padrão sobre essa amostra, que é o segundo caso, segunda cubeta, ele aumenta de ΔX, ΔY. De ΔY é o sinal líquido do padrão, que é sinal total, fluorescência total, menos a fluorescência da amostra, que é essa daqui, tá bom? Você mede as adições. Aí você extrapola aqui, concentração da amostra aqui, ó, concentração da amostra está para o sinal da amostra, assim como concentração do padrão adicionado está para o acréscimo de sinal devido ao padrão, beleza? Resolvendo, então, a massa da amostra vai ser igual. Qual é a massa padrão adicionada? 0,5 microgramas. Beleza? Então, 0,5 microgramas. Eu vou colocar pode ser aqui, tá? Eu não gosto de colocar as constantes, as variáveis, né, no meio da conta, eu gosto de colocar no final, mas tudo bem, vamos colocar aqui para não confundir. Então, massa da amostra vai ser isso daqui, vezes uma relação de sinal que não tem, é adimensional. Fluorescência é adimensional. Então, vai ser, qual é a fluorescência da amostra? Antes de colocar o padrão, vai ser 65 menos 2. Lembrar que o 2 tem subtraído porque interessa o sinal líquido. A fluorescência só floresce quando eu faço a redução, né, da riboflavina. Antes eu tenho uma fluorescência devido ao branco, ao fundo, né? A própria solução, a própria matriz. Então, 65 menos 2 é o sinal líquido da amostra. Dividido por sinal total, fluorescência total, que é 86. 86 menos 2, menos 65 menos 2. Menos 2 corta com menos 2. Então, vai dar 86 menos 5, 65. Beleza? Tá bom, pessoal? O sinal líquido da amostra é 65 menos 2. O sinal líquido total é 86 menos 2. O sinal líquido da amostra é 65 menos 2. Menos 2 corta com menos 2. Então, 86 menos 5. Essa conta tem que fazer. Então, vai dar resposta que dá 0,5 vezes 65 menos 2 dá 63. Dividido por 86 menos 65. Se for 66, daria diferente de 20. Como eu estou subtraindo por menos, então dá 21, não é isso? 6 menos 5 dá 21, pronto.
Essa conta aqui, então, tem que fazer a conta aqui, vai dar... Deixa eu fazer aqui, eu estou com a máquina aqui pronta. Faltam 2 minutos para acabar. 0,5... Não, peraí. Vou pegar a calculadora aqui. 0,5 vezes 63 dividido por 21. Deu 1,5. Então, essa massa da amostra é 1,5 microgramas. Aí está perguntando qual é a concentração, né, disso na amostra. Então, você tem micrograma por grama. Então, a concentração... Ah, sim, mas tem um problema. Pessoal, esse 1,5 microgramas, ele está contido aqui na solução de 100, concorda? Hein? Todo mundo está entendendo aqui, ó? Esse 1,5 micrograma, na verdade, ele está contido, não é nem de 100, está contido nessa líquida de 10 mililitros, concorda? Eu estou comparando duas soluções, ambas 11 mililitros. Esse 1 mililitro a mais foi a água, foi o padrão, não interessa, mas em 11 mililitros eu tenho 10 mililitros de amostra, concorda? Em 11 mililitros eu tenho 10 mililitros de amostra. Então, nessa solução original de 100, eu tenho 10 vezes mais, ou seja, eu teria 1,5 micrograma em 10 mililitros, né, vezes 100, para reportar a amostra de solução original. Aqui eu tenho 1/10, né, porque eu tirei uma líquida. 10 mililitros é 1/10 de 100. Eu tirei uma líquida para analisar. E eu concluí que, comparado com a adição de um padrão de 0,5 microgramas, a amostra teria que ter, então, baseada na relação sinal, teria que ter 1,5 microgramas. Beleza? Então, esse 1,5 micrograma está contido em 10 mililitros, ou seja, 10 mililitros. Vezes 100, ou seja, o fator aqui é de 10. Eu só fiz isso, que é a forma de você também calcular em termos de concentração. Mas isso não havia necessidade. Você simplesmente usa sua mente e conclui, opa, 10 mililitros, aqui é 10 vezes maior que esse. Pronto, está aqui, ó, fator de 10. Aí eu venho a pergunta, se eu tenho aqui, agora eu tenho 1,5 vezes 10, eu tenho 15 microgramas. Eu tenho 15 microgramas aqui. 15 microgramas. Eu tenho 15 microgramas nesse balão, já da amostra. Aí pergunto, eu peguei uma líquida de 50 e diluí para 100. Esses 15 microgramas está contido em 100 e a mesmo valor em 50 ou muda? Eu diluí a amostra, mas a massa que tem aqui em 100 é a mesma que tem em 50? No valor original? Sim ou não? Isso é estequiometria, tá, pessoal, em química? Oi. Estequiometria não, é diluição e solução. Oi, pessoal, vocês estão ainda aí? Sim, professor. A pergunta que eu faço é a seguinte, eu peguei, eu tenho uma solução de 10 ppm de cobre. 10 ppm de 1 litro equivale a 10 miligramas. Aí eu diluí 2 vezes. Aí caiu para 5 ppm. Mas eu continuo tendo a mesma quantidade de miligramas em 2 litros? Sim. Claro, é óbvio, só diminuiu a concentração. Mas a massa é a mesma. Eu não coloquei mais reagente, nem tirei, não coloquei analítico, nem tirei analítico. Eu simplesmente coloquei água, coloquei outras coisas. Então, é óbvio que se eu tenho 15 microgramas aqui nessa solução de 100, esses mesmos 15 microgramas estão aqui, concorda? Porque apenas eu diluí a amostra, a massa é a mesma, pois todo esse volume se transformou nesse volume. Então, os 15 microgramas estão aqui e também está aqui. Eu diluí a solução 2 vezes. Esse fator aqui é de diluição, mas em termos de mássico é a mesma. Então, tem esse raciocínio em mente, cuidado com confundir as coisas. Porque se você pensa em concentração, você tem que ficar pensando nesse fator de diluição. Mas se você pensa em massa, você já muda a sua ótica de ver as coisas. Então, se aqui é 15 microgramas, eu não tirei uma líquida, não acrescentei analítico, então continua sendo 15. Agora, vamos para o raciocínio. Esse 50 aqui refere-se à metade da abertura da amostra. Eu digeri para 100, eu tirei uma líquida de 50. Aí eu pergunto, quanto você tinha, então, em 100? Você continua tendo 15? Sim ou não? Qual a pergunta, professor? Eu tinha 100 ml de solução, não tinha? Quando você digeriu aqui? Sim. Aí eu tirei uma alíquota, a alíquota de 50. Eu tirei metade do volume, concorda?
Sim. E se você tirou metade do volume, você também está tirando metade da massa que contém ali, né? Concorda? Então, nesse caso, se eu tenho 15 microgramas nessa subalíquota de 50, na solução original de abertura, que é 100, qual é a massa que estão aqui? 30 microgramas. Entendeu? Porque aqui você tirou metade, então você tem que regenerar o anterior. Você tem que ter 30 aqui. Porque se eu diluir duas vezes aqui, né, não diluir não, se eu repartir a solução em duas partes, 100 eu tirei 50, eu estou tirando a metade da massa, metade da solução. Significa que eu tenho o dobro da massa na solução original, que é 30, entenderam? Então, qual é a concentração? A concentração final vai ser, em termos de ppm, por exemplo, vai ser 30 microgramas, que é da amostra na solução original, dividida por 2 gramas, pois 100 mililitros contém 2 gramas da amostra. Então, essa aqui é a conta a ser feita. Ou seja, você vai ter, então, a resposta 15 ppm de riboflavina na sua amostra original. Pessoal, isso aqui são cálculos de exercício de diluição que vocês certamente praticaram em Quant 1 e Quant 2, tá? Isso é cálculo de diluição comuns em analítica. Para finalizar, já está bem avançado o tempo aqui, eu gostaria, tente fazer, pessoal, esse exercício aqui, cadê a lista? Existe um mais elegante que é esse aqui, ó. Aqui, ó, número 8. Tentam fazer o número 8, tá bom? Aqui é também o método das adições. Também é muito interessante isso. Faz o número 8, tá? Para a próxima aula, a gente tira dúvida. Então, a gente vai ter uma aula na segunda-feira, tá bom? Não é isso? Segunda-feira? Não. Isso, professor. Segunda-feira, a 1h da tarde, vocês 5 aí, para poder a gente tirar dúvidas do que faltar aqui de UV-VISIV, fluorimetria e sobre absorção atômica, né? Fixar o conhecimento de absorção atômica. Eu vou passar agora a lista avaliação assíncrona 2 para vocês, tá bom? Então, vocês já vão fazendo, tira as dúvidas na segunda, para entrega na quarta-feira. E quarta-feira à tarde eu dou aula de CPOS. Obrigado pela atenção de todos. Você Valeu. também. Até a próxima. Tchau. Tchau.